Teorias da conspiração, notícias falsas, distorções e delírios coletivos. Desde a sua ascensão em 2018 no Brasil, a extrema-direita induz os seguidores a comportamentos agressivos, que alteram a percepção da realidade e dos fatos. Na noite de quarta-feira, 3 de novembro, um homem explodiu bombas na frente do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Como ato final, colocou um dos artefatos embaixo da cabeça e tirou a própria vida. No passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro já tinha gravado vídeos dizendo que tiraria a própria vida pela liberdade e incentivou o público a repetir a mesma frase. O incentivo à violência e a comportamentos fanatizados resultaram em outro episódio que aconteceu em Brasília. No dia 8 de janeiro de 2023, uma turma radicalizada invadiu o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal num ato golpista, que contestava a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. O próprio Bolsonaro se negou a aceitar o resultado, levantando teses falsas sobre a falta de confiabilidade das urnas e contra a figura do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O apito de cachorro do presidente fez muitos militantes radicalizados acamparem em frente aos quartéis, fecharem rodovias e propagarem abertamente uma intervenção militar patrocinada pelas Forças Armadas. Segunda-feira, 18 de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor, pesquisador, o Paulo Demuro, que é autor do livro Políticas do Encanto, Extrema-Direita e Fantasias da Conspiração. Paulo, bem-vindo ao Em Detalhes OSL pela primeira vez. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer te receber. Bom, antes de mais nada, eu quero trazer um pouco do contexto do que foi o ato de quinta-feira, né, que terminou com a morte do Francisco Wanderley Luiz. Ele lançou bombas na direção do Supremo Tribunal Federal, segundo as investigações, e depois ele deitou sobre um explosivo que, né, foi detonado na cabeça dele. E como é que esse ato, a gente observou diversas mensagens e ainda outras estão surgindo? Vou deixar claro aqui que a gente está gravando na quinta-feira, dia 14 de novembro, então até esse programa ir para o ar, outras novidades vão surgir a respeito desse assunto. Mas, em geral, a gente já sabe que ele era um bolsonarista notório, que ele foi candidato e que ele deixou diversas mensagens nas redes sociais. Como é que tudo isso está muito atrelado ao discurso extremista do Bolsonaro? Para a gente começar a conversa. Acho que é um bom começo. Está íntima e profundamente atrelado ao discurso extremista, à linguagem extremista. Eu acho que a gente precisa enquadrar o fato dentro desse contexto, né? Quando eu soube da notícia, fui logo, né, com a mente, né, as lembranças do 8 de janeiro e tudo que foi o período bolsonarista, claramente, enfim, aqueles 4 anos da presidência, marcados, desde antes, na verdade, né, por um discurso de ódio extremamente violento, por um léxico extremamente radical, né, que a gente vê hoje ressurgindo, por exemplo, na eleição de Trump nos Estados Unidos, né, mas também em certos outros ambientes da extrema-direita europeia e também sul-americana, Milei, e brasileira, né, em detalhe também. E que nos faz pensar num ponto específico, que é muitas vezes defendido por essas pessoas, né, nos termos de uma liberdade de expressão, né? Parece que, do ponto de vista de quem pratica, né, a extrema-direita, né, de quem performa a extrema-direita, de quem pertence a esses grupos de extrema-direita, palavras sejam apenas palavras, né? E eles tentam sempre descolar, enfim, discurso e realidade, linguagem e realidade. Quando, na verdade, enfim, a gente sabe isso, linguistas, semioticistas como eu,
avisaram isso faz muito tempo, né? Palavras não são meras palavras, palavras são ações, palavras são gestos. Nós fazemos coisas com as palavras, nós fazemos coisas com os nossos discursos, com as nossas narrativas. E elas têm uma repercussão concreta e imediata na realidade. Então, esse ato, assim como o 8 de janeiro, assim como o 6 de janeiro nos Estados Unidos, de 2021, não são atos isolados, não são atos que se justificam por um surto, digamos assim, psicótico, tanto individual quanto coletivo, mas são consequências diretas dessas palavras, são consequências diretas desse discurso que fomentou, que criou mundos, que transformou esses mundos, muitas vezes imaginários, penso muitas vezes nas teorias de conspiração, por exemplo, que estão por trás desse discurso, em realidades concretas, a ponto que, através desse enlevo, desse transe coletivo, pessoas chegaram a cometer atos como aqueles que acabamos de mencionar, como aquele de ontem, né, por exemplo. Então, acho que é um ponto muito crucial a ser ressaltado. Eu acho que isso tem tudo a ver com o seu livro, né, e você vai poder explicar isso muito melhor do que eu, mas você fala sobre a magia desse discurso conspiratório, né, que existe muito. Eu vou trazer alguns exemplos aqui do que disse o Francisco Luiz. Ele chegou a escrever para Lira, presidente da Câmara, para o Pacheco, presidente do Senado, para o Donald Trump também, presidente reeleito, né, eleito novamente nos Estados Unidos. Um desses discursos dele, né, uma dessas mensagens, ele diz: Donald Trump, se você ama e respeita as crianças, acelera a Operação Storm, que está super dentro desses discursos extremistas que são perpetuados nessas bolhas, né, da extrema-direita. Essa Operação Storm é um desses discursos conspiratórios. Manda o FBI aqui para a Ilha de Marajó, que foi aquela história que surgiu com a Damares Alves quando ela era ministra das Mulheres, dos Direitos Humanos. No Brasil, não temos justiça nem polícia federal. O que temos é Gestapo, não serve para nada. Serve para prender velhinhas inocentes. E aí ele está falando do 8 de janeiro. Também, da mesma maneira, se descobriu que ele escreveu para uma das pessoas que estavam no 8 de janeiro, né, para uma mulher que se chama Débora Rodrigues. Ele diz: Débora, por favor, não desperdice batom. Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda se usa TNT. Que, assim, coincidentemente foi um pouco do que ele fez ali, né? Porque ele usou artefatos Sim. ali no Supremo Tribunal Federal. E aí, quando você pega o discurso do próprio Bolsonaro, tem diversos, mas o que me vem à mente foi um muito emblemático, que ele usou muito, que era: eu juro dar a minha vida pela minha liberdade, né? Então, isso foi incutido na cabeça das pessoas desde o momento, imagino, do 8 de janeiro, quando essas pessoas estavam indo para as ruas ou nos acampamentos em nome de uma suposta liberdade, uma liberdade de expressão, e que Bolsonaro colocou isso no discurso dele de maneira muito forte, né? Sem dúvida. Bem, tem diversas camadas e diversos níveis de análises a serem explorados na sua fala aqui e nos atos todos, né, que a precedem, claro, né? Vamos lá, vamos tentar pôr uma ordem aqui. Vou tentar identificar algumas dessas camadas, alguns desses níveis de análise. Bem, em primeiro lugar, retomando um pouco o que eu estava dizendo como resposta à primeira pergunta, né, temos o poder das histórias, né? E muitas dessas histórias são histórias de cunho conspiracionistas, né? Essas que circulam e que circularam nos ambientes da extrema-direita. Você citou o caso, por exemplo, da tempestade, The Storm, né? Que é uma clara referência a uma teoria conspiratória conhecida como QAnon, né? Que surge em 2017 para dizer que o Trump havia sido eleito, e provavelmente ainda hoje, né, para dar um golpe derradeiro ao sistema, ao establishment, né? Essa elite, né, que está por trás das cortinas da política internacional, dominando o mundo, e dessa elite fazem parte personagens como Barack Obama, Hillary Clinton, né, mas outras até menos prováveis como Celine Dion, Marina Abramovic, enfim. E seria uma seita de pedófilos, satanistas, por isso a referência à Ilha de Marajó aqui, por isso, enfim, aquela menção às crianças, né, a Trump, né? E essas histórias fantasiosas, como disse, têm um poder de alcance muito, muito real, muito concreto. Se você juntar a isso, segundo ponto,
outra camada, né? O fato de que o nosso ecossistema midiático contemporâneo, onde se dá o debate público, onde está o discurso político, o embate político, né? A fala pública são as mídias sociais. E as mídias sociais funcionam de um ponto de vista linguístico mesmo, numa relação eu-você, eu-tu, né? Esse fato, né, do Francisco ter escrito para o Trump ou para o Bolsonaro diretamente, ou para as pessoas que você mencionou, não é muito, como dizer, anômalo, né? No sentido que se cria ali nessa estrutura uma intimidade, uma privacidade, vamos dizer, uma sensação de quase de privacidade, de conversa íntima entre os líderes e, entre aspas, seus seguidores, né? A massa de seus seguidores, né? Então, isso torna ainda mais concretas e mais eficazes, mais, como dizer, potentes palavras de Bolsonaro, de Trump, desses líderes, né? E não tem como descolá-la desse quadro geral e dizer, como muitas vezes eles fazem, de novo, que são apenas palavras. Que dizer aquilo que você citou, darei minha vida pela liberdade, ou que, enfim, vamos usar fuzil contra a petralhada, ou coisas desse tipo, né? Como muitas vezes Bolsonaro disse, sejam apenas, enfim, léxico, né? Nada demais. Não é nada disso. É uma coisa que tem uma dimensão muito concreta, né? Muito, como eu posso dizer, real, né? Essa intimidade leva a isso e cria, terceiro ponto, um sentido de pertencimento. Um pertencimento coletivo, né? Como nos acampamentos, por exemplo. Como nos acampamentos, enfim, como no 8 de janeiro, como no 6 de janeiro, que a gente já citou aqui, e como ontem. Ontem, enfim, apesar de ter sido um fato cometido por uma pessoa só, não podemos cair no engano, né, de achar e de analisá-los como um fato isolado, coisa que o próprio Bolsonaro disse hoje, né? É um fato isolado. Não é. É um fato que se escreve dentro de uma trama discursiva, que tem essas realidades concretas. É algo que está totalmente imerso dentro dessa maré narrativa, né, que leva e produz essas ondas, né? Acho que a gente poderia usar essa metáfora. Então tem um grupo por trás, tem um pertencimento coletivo, o fato dele ter falado com a mulher que você cita ali, né? Não é casual, né? E aí, quarto ponto, tem todo um imaginário que a gente já mobilizou aqui, mas que se encontra nessa fala do batom, né? Que é um imaginário extremamente masculino, misógino, né? Que, de novo, vê o mundo de uma determinada maneira, né? Que preza a violência, que promove a violência com palavras e atos concretos, e, enfim, as duas coisas, como a gente disse, vão juntas, né? E que usa essas metáforas, que no fundo são metáforas que colocam a mulher, enfim, no seu lugar, digamos assim, estereotipado, onde, do ponto de vista do discurso da extrema-direita, ela tem que estar, né? Totalmente. Eu acho que a gente ouviu também, você falou de ato isolado, acho muito importante, porque veio esse termo lobo solitário, né, que é um termo muito utilizado para um ataque terrorista que é planejado principalmente fora do Brasil, mas planejado por uma pessoa sozinha, né, e executado de forma solitária também. O professor Davi Nemer, que é antropólogo, também pesquisador de extrema-direita, ele chamou a atenção para isso e de como justamente essas ações também são nutridas dentro de uma perspectiva de uma ação coletiva, né? Num ecossistema de radicalização, de ódio, muitas vezes dentro das redes sociais, né? Começam ali, pelo menos, e nutrida pela desinformação também, enfim, são muitas camadas, né? Agora, como a gente viu aqui, até li algumas mensagens do Francisco Luiz, ele divulgava mensagens de fanatismo muito claro, ele se filiou ao PL, ele foi candidato,
ele se vestiu de coringa, enfim. É um personagem que ainda, eu imagino, vão aparecer muitas outras características dele. Mas o que eu quero te perguntar é, o fato dele pertencer a esse ecossistema bolsonarista, né? Caracterizá-lo como um lobo solitário, como algumas pessoas estão fazendo, talvez porque ainda não existam elementos suficientes, mas poderia amenizar essa responsabilização ou talvez elimine ele desse contexto que é tão importante, né? Não, do ponto de vista de uma análise, seja antropológica, seja linguístico-semiótica, enfim, as duas disciplinas, inclusive, caminham muitas vezes juntos, né? Eu concordo muito com o David e com a sua leitura. A gente não pode minimamente tomar esse ato ou tentar entender esse ato como um ato isolado a partir do que foi feito, né, dos detalhes, do que aconteceu ali. Não, tudo ali é parte de uma trama e remete a outras camadas, a outros níveis, a outros sujeitos, né, inclusive do próprio imaginário ali, né, como você citou, da extrema-direita. E alguns valores, algumas oposições que são próprias do discurso extremista, como, por exemplo, aquela entre o povo e as supostas elites que o dominam, né? A vitimização, outro tema clássico do discurso da narrativa de extrema-direita. Os líderes, né, como Trump, como Bolsonaro, se promovem muitas vezes como vítimas, né, de um suposto sistema à la QAnon, né, que estaria por trás, né, dominando o mundo, né, e eles se colocam como essa voz do povo, né, e se colocando como esses grandes destinadores no sentido de traçar esse destino do povo, eles convidam o povo à ação, né. Então, em nenhuma hipótese a gente pode tomar esse caso como um caso isolado, porque senão a gente vai perder o seu valor. A gente não vai entender esse seu, digamos, significado real, né? Que se dá apenas nas relações que ele entretém com todo esse ecossistema. O que eu posso dizer, do meu ponto de vista, também para complementar essas análises que você acaba de citar, aquela do David e outro, é que, do meu ponto de vista, que é o ponto de vista de um estudioso de linguagem, do discurso, né, de novo, certas atitudes estão enraizadas e manifestadas, ganham ainda mais corpo a partir de determinadas expressões, de determinadas concretudes materiais, como, por exemplo, o fanatismo que você citou, né, nos ambientes das mídias sociais, por exemplo, da extrema-direita, nos grupos, né, o que prevalece muitas vezes é o grito, enfim, são estruturas e práticas discursivas que estão na base do ódio, né? Que dão concretude, que dão corpo a esse ódio, né? Porque muitas vezes hoje em dia, por exemplo, nas redes sociais ou nas mensagens que a gente recebe no WhatsApp, ou nessas mesmo que você acaba de ler, as mensagens estão escritas em maiúsculo com 4, 5 pontos de exclamação, né? E coisas desse tipo, com imagens muitas vezes chocantes. A gente poderia dar muitos outros exemplos de como se articula essa linguagem. Bom, para criar esse envolvimento, né? Esse choque, e muitas vezes, enfim, isso leva a ações concretas que estão dentro de um quadro discursivo que, novamente, né, promove determinadas atitudes, posturas, né, paixões políticas não estão apenas na esfera do imaterial, né? Nossa, eu acho isso fundamental, porque o discurso político, né, das redes sociais, das redes digitais, se materializaram, né, em cenas que a gente vê sempre agora. A gente viu, por exemplo, na época do acampamento, diversos discursos muito violentos, né, ataques contra outras pessoas. A gente viu o 8 de janeiro, que, claro, no final ali era um atentado contra o patrimônio, mas também contra o simbolismo de tudo aquilo, né? Enfim, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, as instituições brasileiras. Então, na ponta é isso, né? Como é que a gente enfrenta esse ódio, né? Que, para além do discurso de ódio das redes sociais, agora está se espalhando com tanta rapidez nas redes sociais, mas a gente está vendo isso de forma muito concreta no mundo real. A gente viu nas eleições também municipais, agora de maneira muito violenta, mas pegando um ato como esse, que no fim das contas terminou com a morte de uma pessoa, né? A gente está falando de tragédias, né? Tragédias individuais, coletivas, vidas, né?
perdidas. Então é realmente muito grave. Enfrentar esse tipo de estrutura é talvez uma das tarefas mais urgentes de nosso tempo e talvez uma das mais complicadas, né? Até pela própria infraestrutura das redes, né? Pela sua arquitetura algorítmica que promove esses conteúdos de ódio. Isso a gente sabe, e pesquisadores de diversas áreas já apontaram para isso. Tentando fugir um pouco desse conhecimento, enfim, que já foi muito divulgado, eu quero apontar para algo mais concreto, que tá na própria materialidade dos palácios das instituições brasileiras, né? Eu li recentemente uma matéria da agência pública que dizia que dentro dos três poderes, enfim, dos edifícios dos três poderes, o único que promove uma lembrança, né, a memória do 8 de janeiro é o Supremo, né? Tanto no Congresso, no Planalto ainda não tem, por exemplo, nas visitas guiadas que se fazem ao público, né, não tem nenhuma menção, né, não tem nenhuma marca, né? Isso, infelizmente, é uma marca do Brasil, né? Da sociedade brasileira, da política brasileira. Se pense na memória da ditadura, que não existe, basicamente, né? Comparado com outros países latino-americanos ou europeus, por exemplo, né? E o fato de que não se esteja ainda construindo uma memória concreta nos próprios palácios das instituições, né? Deixando vivas aquelas marcas ali e falando para as pessoas que vão visitar esses palácios, os edifícios, o que aconteceu, é um fato muito grave. A primeira coisa que deveria ter sido feita é deixar clara essa memória concreta, né? Nos prédios, nos edifícios, nos palácios, né? Num mundo extremamente volátil, digital, onde a memória se perde, a nossa atenção vanece de um momento para o outro, deixar clara essa memória, as marcas do que aconteceu, dessa violência na materialidade concreta dos edifícios seria o primeiro ato, né? Além disso, claro, é preciso conscientizar cada vez mais as pessoas, o povo, sobre essas estratégias discursivas. Então, quem trabalha com análise do discurso sabe, mas a própria Unesco, por exemplo, hoje promove a análise do discurso semiótica, essas disciplinas com as quais nós todos trabalhamos, né, como searas fundamentais, instrumentos fundamentais para o que eles definem de literacia midiática, o letramento midiático das pessoas, né? Que é, no fundo, um processo enfim, de ensino, aprendizagem, de interpretação de texto, que é cada vez mais necessário. Eu defendo que isso deveria ser ensinado nas escolas, né? A partir, enfim, dos colégios, no mínimo, né? Quando se ensina português, né? Não se deveria ensinar apenas o português, mas cada vez mais processos linguísticos semióticos muito mais amplos, e não apenas de linguagem verbal, mas de linguagem visual, por exemplo, né? Coisas que só ensinamos nas universidades. A gente precisa cada vez mais dar essas competências, né, para as pessoas aprenderem, né, por exemplo. Então, enfim, memória, literacia midiática, né, pilares através dos quais construir uma conscientização das pessoas que habitam esse mundo. É disso que a gente precisa, principalmente no mundo como contemporâneo, onde a atenção, além de ser um campo de disputa, é cada vez mais breve. Eu concordo em absoluto, e me lembrou, assim, do Museu da Resistência, por exemplo, que a gente tem em São Paulo, que preserva a memória da ditadura, que preserva, né, as memórias, ainda que seja por uma reconstituição, né, de como funcionava o DOPS, do que aquelas pessoas viveram ali, o que elas escreviam, né, enfim, como é que elas sobreviveram ali. Então, eu acho isso fundamental, que é um museu, inclusive, que eu recomendo a visita justamente por isso, né, por se tratar de lembrar como é a nossa história e de resistência também, como o próprio nome já diz do museu. E é um museu super jovem, né? Sim. Enfim, Sim. Que foi criado há pouquíssimo tempo. Agora, uma outra pergunta que eu quero te fazer é a respeito de o Bolsonaro, né, ter utilizado a primeira reação que ele teve. Ele foi entrevistado e perguntado a respeito disso, né? Ele tem dado muitas entrevistas ultimamente. E ele disse que era um maluco. Foi a primeira expressão que ele usou.
o advogado do Bolsonaro seguiu essa mesma linha, né? Chamou ele de maluco, diz que tem maluco em todo lugar, em todos os espectros políticos e tal. E aí tem duas... Eu queria separar essa última pergunta em duas partes, que é a seguinte, né? O Bolsonaro, ele está buscando por uma anistia muito fortemente, né? Visitando o Congresso, se pronunciando a respeito disso, já falou até diretamente com o próprio presidente Lula, dizendo, não tem coração, né, para anistiar e tal, vamos pacificar. Esse é o discurso da extrema-direita agora. Então, acho que esse é um recurso, né, uma estratégia que a extrema-direita, que o próprio Bolsonaro está tentando recorrer. E o outro, de dizer, eu não tenho nada a ver com isso que aconteceu. E o outro é a própria imprensa que embarcou, de certa forma, nessa questão. Eu ouvi alguns jornalistas dizendo, algumas colunas de opinião, dizendo que era um maluco, né? E aí, qual é o cuidado que a gente tem que ter nesse caso, Paulo? Porque não atribuir loucura a esse caso, o que eu digo dar o nome que isso tem, né? A importância disso. Para além de contribuir para a psicofobia, que essa é uma outra questão, isso tem um nome, né? Foi um crime o que aconteceu. Então, é um bolsonarista notório, ele é radicalizado pela extrema-direita. Então, acho que talvez trazer a importância disso. Sim, isso é fundamental. Como você disse, a gente não tem dados, mas, na verdade, não é pertinente. Porque, de novo, a análise que a gente tem que fazer aqui é uma análise de cunho discursivo, sociológico, e a gente já resgatou, inclusive, na nossa conversa anterior, essas tramas, né? E do nosso ponto de vista, né, de quem estuda discurso, de quem estuda subjetividades em diversos campos do saber, na antropologia, na psicologia, na psicanálise mais em detalhe, né, ou na semiótica, as identidades não são fenômenos isolados. Os sujeitos não se definem por si só. Os sujeitos, ainda que tenham diagnósticos específicos, se definem sempre, né, a partir de seu quadro de relações, a partir do sistema de elos, conexões, vínculos dentro do qual eles estão inseridos. Então, isso é um dado fundamental. Portanto, não tem como isolar e dizer que foi um surto psicótico, porque ainda que tenhamos um diagnóstico confirmado, né, a própria doença, psicanalistas dizem isso, psicólogos, psiquiatras dizem isso, né, não existe doença fora da sociedade. Reforço isso a partir do meu ponto de vista de estudioso da linguagem do discurso, dizendo que essa trama de narrações, histórias e palavras, né, contribuiu para que isso pudesse acontecer. Por outro lado, é muito importante para enfrentar, como você disse, né, esse tipo de eventos, né, esse tipo de deriva, né, atribuir um léxico adequado para os fatos. Portanto, sim, crime. A gente está falando de um atentado, está falando de um crime, né? Não é um fenômeno qualquer. De novo, não é um surto psicótico. É um crime. É um crime contra o Estado Democrático de Direito, que inclusive vem depois o 8 de janeiro. Algo que teve um peso concreto muito, muito, muito significativo, né? Paulo, quero muito te agradecer. Prazer te receber aqui no Em Detalhes, professor e pesquisador Paulo Demuro. Até uma próxima, seja sempre muito bem-vindo. O prazer foi meu, Gabriela. Muito obrigado por essa conversa. Até mais. E eu tenho um recado muito importante para você. A primeira pós do ICL, que foi um dos maiores pedidos que a gente pediu aqui com muita frequência da nossa comunidade, tá vindo aí. É a pós-graduação ICL em parceria com a FESP SP. Então, é um curso que é a cara do ICL, logo, logo você vai ficar sabendo de todos os detalhes, mas vai ser uma formação crítica, revolucionária, essencial para entender o Brasil, então tem tudo a ver com a gente, com essa transformação que é o ICL e também juntando com a tradição que é da primeira escola de sociologia política do Brasil, para criar esse curso que é único e nosso aqui. A gente vai ter os melhores professores, transformar
a forma como você enxerga os problemas do nosso país. Então, é o nosso próximo passo, gente. Vai ser no dia 28 de novembro, 8 horas da noite. Você pode participar desse momento histórico com a gente. O Gessé Souza vai estar com a gente. O Eduardo Moreira também, nesse lançamento. A gente vai trazer todos os detalhes sobre essa pós, o formato do curso, quais que são as disciplinas, enfim. Então, vem com a gente. A gente vai estar... para quem estiver ao vivo junto com a gente, né, vai garantir condições exclusivas para a matrícula. Então, vai ser imperdível para você participar e garantir a sua vaga nesse evento. Você pode se inscrever em detalhesicl.com.br. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com Mercado e Investimentos. Depois tem Rolê ICL e a gente está todos os dias nas plataformas de áudio também. Boa semana para você! O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda, é em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, e dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da revolução.